Olá, gente! Vamos para a nossa live de hoje, para o nosso devocional com arte de hoje, num horário, num dia diferente, mas vamos fazer essa arte em relação a tudo aquilo que nós temos estudado ao longo desse tempo. Então, minha gente, eu estou muito animada com fazer, né? Com esse nosso tempo de devocional aqui, de arte devocional, né? Que não pudemos fazer essa semana que passou, no sábado. Então, cá estamos para fazer a nossa arte devocional do dia de hoje. Essa arte devocional que normalmente fazemos uma vez por semana. Então, eu vou colocando aqui sempre que possível, né, meninas? Para as arteiras aí de plantão. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá, gente. Eu até comecei um bocadinho, 2 minutos antes, né? Tava animada para começar esse desenho hoje. Então, a gente vai... dentro sempre do tema do nosso plano de leitura bíblica, dentro de todo o que nós temos estudado na leitura bíblica em ordem cronológica, com esse modelo OBA, oração, Bíblia e aplicação. Então, agora a gente vai fazer uma arte em cima do último salmo de todos eles, que é o Salmo 150, e justamente esse eu tenho mais espaço ainda aqui na minha Bíblia, ó, que fica melhor ainda, né? Mais espaço para a gente desenhar. Então, gente, eu já tô com o meu lápis aqui, com tudo preparadinho aqui para a gente fazer nosso desenho de hoje. Então, vamos falar um bocadinho sobre esse salmo. Eu vou colocar aqui, ó, Salmo 150. Versículo 6, tá? Vou deixar assim. Deixa eu... Aqui, ó. Fixar. Pronto. Começamos agora. Vamos orar, então, dar graças a Deus. E aí a gente já vai falar um bocadinho sobre esse salmo e começar a nossa arte de hoje. Tá bom, gente? Deus, obrigada, Pai, por esse tempo. Senhor, obrigada porque o Senhor se faz presente. Obrigada porque o Senhor escolheu se revelar, Deus. O Senhor decidiu se revelar a nós, porque se dependesse de nós nunca poderíamos te conhecer, Senhor. Obrigada, Senhor, por tamanha graça derramada, pela tua misericórdia, Senhor. Deus, e por podermos estar aqui reunidas, Senhor, através destas redes sociais, dessa possibilidade, e o Teu Espírito Santo que nos une, trazendo o Senhor Jesus como centro de todo o assunto, Pai. E nós te damos graças por isso, Senhor. Fala conosco através dessa arte devocional, através desse momento especial de devocional com arte, Senhor. Consagramos tudo a Ti, te rendendo graças, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, minha gente. Então, vamos lá, né? Nós vamos fazer, então, o último capítulo do livro de Salmos. Salmos, então, é um livro com 150 capítulos, é o maior de todos os livros da Bíblia. Nós temos aí 66 livros. Salmos, então, é o maior deles, é um livro de louvores. O significado de Salmos, ou o saltério da Bíblia, é justamente o livro de louvores, tá? Então a gente tem aqui, a gente vê que todos os salmos, eles nos ensinam a orar a Deus de forma que nós possamos louvar ao Senhor em todo o tempo. E é dessa forma que o livro de Salmos, ele vai caminhando do início até o final. E no final a gente vai encontrar a cereja do bolo. Hoje nós vamos ilustrar o último versículo bíblico aqui do livro de Salmo, que fala justamente dessa ênfase que o livro de Salmos dá, que é louvar ao Senhor. E isso é maravilhoso. Nós vemos aí nos últimos 5 capítulos do livro de Salmos essa coletânea de capítulos aí sobre o louvor, sobre um cântico novo ao Senhor. Então,
Diante disso e entendendo que o louvor a Deus é diferente daquilo que muitas vezes nós ouvimos aí nas rádios gospel, em bandas gospel, porque muitas vezes eles não estão fazendo louvor a Deus. Muitas músicas que se dizem músicas cristãs, elas não têm nada a ver com louvor a Deus. Pelo contrário, é um louvor a si próprio. É um louvor sobre colocar o homem no centro. Então nós precisamos também ter um olhar para as músicas, para ver se essas músicas são de fato louvores a Deus, que exaltam o nome de Deus, onde Jesus, ele é o centro, ou se a música é apenas uma oração cantada, ou algo do coração humano, e não um louvor dedicado a exaltar o nome do Senhor. Então, isso é muito importante e vale a pena a gente disciplinar a nossa mente, o nosso coração para ouvir músicas, ouvir louvores e fazer essa análise sobre: será que isso aqui está mesmo louvando ao Senhor? Será que essa música aqui que eu estou cantando é uma exaltação ao nome de Deus ou é a mim mesmo? Então isso é muito interessante. E nós vemos o último salmo, ele diz assim, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Meu Deus, gente, que coisa mais linda. Nós estamos aí no último versículo de todo este livro, que é o maior de todos os livros inseridos na Bíblia. E nós vemos que a ênfase que o livro dá é justamente louvar ao nome do Senhor. E eu vou louvar ao nome do Senhor à medida que eu o conheço, para que eu possa louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Então, nós percorremos todo esse livro de Salmos, ainda teremos alguns salmos aí para ler durante as nossas leituras bíblicas aqui, porque o livro de Salmos, ele está inserido dentro de uma linha do tempo onde não termina ainda aqui. Nós estamos na linha do tempo, na história de quem? Do rei Salomão. E o livro de Salmos a gente ainda vai continuar depois, ainda com os reis, né? Depois vai até o período pós-exílico. Tá bom? Então, até o período pós-exílio, a gente ainda vai ver alguns salmos sendo escritos, sendo cantados, que louvem ao Senhor, que tragam à memória a história do povo de Israel. Então, isso é muito importante da gente entender sobre os salmos. Hoje, nós vamos aqui dar ênfase nesse último versículo, versículo 6 do último capítulo desse livro, que é sensacional e traz para nós o entendimento, né, um esclarecimento sobre o louvor ao nome do Senhor. Como é importante nós sabermos se aquilo que se diz louvor é mesmo um louvor ao nome de Deus. Se Cristo é o centro, se é sobre ele, se é para exaltar o nome dele e não ao homem. E nós vemos o que, gente? Muitas músicas antropocêntricas por aí, em rádios gospel, com bandas gospel, que não tem nada a ver com exaltar ao nome do Senhor. Tá bom, minha gente? Então vamos lá, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Essa é a nossa arte de hoje. Então vamos começar, gente. Como é todo ser que respira? E nós vemos aqui que a gente vê que o Senhor fala sobre esses louvores, que toda a sua criação
louva ao Senhor, toda a criação de Deus, tudo aquilo que Ele criou, exalta o nome do Senhor, ainda que sem som, como diz a palavra, né? E isso é tão lindo, quer ver? Lá no Salmo 19, olha, gente, quanta arte nós temos aqui. Eu vou deixar a minha página, eu vou deixar a minha folhinha ali. Olha que linda essa arte. Eu vou deixar a minha folhinha ali e eu quero ir lá no Salmo, olha. Quem tá, gente? Quem tá nesse monte de arte que a gente faz aqui, ó? Deixa eu ir lá no Salmo 19, só para eu ler aqui com vocês. Cadê? Deixa eu achar. Salmo 19. Deixa eu ver se tem arte dela. Tem, ó. Tem uma arte aqui que a gente fez, o Salmo 19. Então, no Salmo 119, olha que coisa mais linda, e a gente já vai voltar lá para o Salmo 150. Eu só quero mostrar aqui para vocês que coisa mais linda que é esse salmo. Diz assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Do quê? De toda a criação de Deus, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. E aí vai, gente, que coisa mais linda o Senhor fala, né? Que ainda que sem som, toda a criação de Deus louva ao seu nome. Então, o que acontece conosco é que nós, enquanto louvamos ao nome do Senhor, nós nos unimos a toda essa criação em louvor e exaltação ao nome de Deus. E ele está dizendo, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Meu Deus, gente, meu Deus. Então vamos lá, gente, vamos começar. Eu escolhi um pequeno personagem para a gente colocar aqui na nossa arte de hoje, que vai estar louvando ao nome do Senhor, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer a arte aqui, deixa eu ver. Apertando ali, daí já sai, né? Então a gente vai começar aqui, ó. Eu vou escolher o coelhinho, gente. Um coelho, coisa mais fofa pra gente fazer a nossa arte de hoje aqui. Sobre tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, a gente podia fazer dentro dessa arte vários elementos, né? Nós poderíamos fazer vários elementos, qualquer ser criado, a gente poderia fazer aqui que encaixaria dentro desse texto, né? Então, a gente vai desenhar aqui hoje esse coelhinho, tá bom, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá boa aqui, ó. A imagem para nós. Então, bem fácil, gente, a nossa arte de hoje. Deixa eu ver aqui. Bem fácil a nossa arte de hoje. Então, eu vou fazer o desenho deles aqui mais para baixo. E aqui em cima eu vou escrever o texto, tá? Eu vou colocar, justo essa última parte aqui na minha Bíblia, tem esse espaço maior aqui. Então, eu vou aproveitar, claro, esse espaço maior aqui. E eu vou desenhar um coelhinho aqui bem fofo aqui no meio, tá? Bem aqui, um pouquinho no meio aqui. E eu vou fazer primeiro o lugar onde eu vou desenhar esse coelhinho aqui, ó. Vou fazer uma circunferênciazinha aqui, ó. Eu vou colocar o meu coelhinho aqui, nessa posição aqui. Bem aqui na interseção desse L aqui, tá? Então, eu vou desenhar ele aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Bem fácil, gente. Porque a gente gosta de desenhar essas coisinhas fácil e fofa, né? Que a gente gosta. Então, vamos fazer esse coelhinho bem cabeçudinho, assim. Porque fica bem fofo, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, a cabecinha dele. E eu gosto de fazer assim, meio redonda, mas não tão redonda. Arredondando bem os cantinhos, ela fica meio um quadradinho arredondado, assim, ó. Olha o tamanho da cabecinha.
tá? Então a cabecinha dele aqui, daí o corpinho menor do que a cabeça. Para a gente fazer o nosso desenho bem fofo, o corpinho dele é menor, gente, é menor, olha. Aí você pode fazer aí, ó, um corpinho menorzinho do que a cabeça. Que fofura, gente, eu não aguento. Daí eu vou fazer aqui, ó, vindo aqui o pezinho dele, um pra cá, ó, um pra cá. E as patinhas aqui do lado, porque esse coelhinho vai estar louvando, tá, gente? Ó como ficou fácil aqui. Não ficou, gente? Ó, eu vim com as pernocas aqui, uma pra cá, parece 2 dentes aqui, ó. Tá? Daí eu vou colocar uma mãozinha dele aqui pra cima, ó. Uma mãozinha pra cá pra cima e a outra também pra cá pra cima. E essa mãozinha a gente vai fazer para tornar essa mão parecida com mão de coelho. A gente vai fazer as patinhas dele. A gente vai fazer a bolinha no meio maior e 3 dedinhos aqui, ó. Ah, meu Deus, ficou igual agora, pata de coelho, gente. Eu não vou deixar assim bem redonda, pontuda. Eu vou dar 3 ondinhas aqui, ó, para acompanhar a minha patinha ali, ó. Então eu vou fazer o fofinho do meio da pata e 3 bolinhas, ó. Daí quando eu fiz isso daqui, daí eu venho e faço uma ondinha, 2 e 3. Meu Deus, ficou igual, gente. Igual pata de coelho. Tá? Então, ó, a barriguinha dele aqui. E pronto, o corpício dele já está pronto. Agora vamos fazer essas orelhas, né? Ó. Gente, sério. Ai, que coisa mais fofa, gente. Como que a gente vai fazer? Esse coelhinho tá louvando. Então, eu vou pôr o olhinho bem pro lado, porque assim vai manter esse com cílios. 2 cílinhos para cada lado. O narizinho aqui quase na altura do olho, ó. Redondinho. Como será que a gente faz a boquinha como se estivesse cantando? Não sei, gente, eu acho que... Não sei como que a gente ia fazer. Ó. Ai, gente. Olha. Tá? Será que dá certo esse narizinho? Deixa eu ver. Assim. Eu queria fazer a boquinha aberta, mas eu não... Deixa eu ver se dá certo assim. Ah, só o risquinho, só a bolinha assim, né? Não sei se vai dar certo, gente. Vou deixar isso aqui pra decidir depois. Senão eu deixo só o risquinho mesmo. Ó. Assim. Deixa eu apagar aqui os meus testes. Aqui, agora que eu já fiz um esboço do corpo do meu coelhinho, agora que a gente vai deixar um charme aqui em cima desse desenho. A gente vai agora deixar dentro do tema aqui. Vocês vão ver que legal que vai ficar. Ó, aí tem mais os detalhinhos aqui, ó. Vamos fazer isso aqui com a orelhinha, vamos fazer o bigodinho dele. Tá? E aqui mais ou menos já tá, meu coelhinho já tá desenhado. Agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as linhas de... Ai, meu Deus, quem é da música aí vai me ouvir falar, vai falar, meu Deus, Yane. Ó, eu vou fazer como se fosse um caderno de música, né? As linhas, eu não sei, gente, o nome. Ó. Eu vou fazer uma, tá vendo? Ó, eu fiz uma aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver, né? Então, eu fiz uma ali, ó. Aí eu vou fazer outra paralela, ó. Vai ficar bem lindo isso aqui, gente. E mais uma, são 3 ou 4? São 4, eu acho. Gente, ó, sendo que no final eu tô abrindo um pouquinho mais, tá? Ó. Ai, que lindo. Aqui, e daí eu vou fazer mais outra aqui por cima.
Vou fazer mais outra aqui, ó. Gostei de passar por trás do coelho aqui. Ó. 4. Eu vou deixar assim. Como que é? Deixa eu ver se vocês falaram. São 5 linhas, olha aí, gente. Partitura, tá vendo? Vocês são demais, gente. São 5 linhas. Eita, olha que eu já fiz 4. Eu vou fazer mais uma aqui. Então. Tá vendo, gente? Ó. 1, 2, 3, 4. E aqui, vou fazer mais uma. Tá? Então, vai ficar assim. Tá vendo que tá o meu círculo aqui que eu decidi fazer o... Só pra ter ideia do espaço do coelho, né? Então, já tá aqui, gente. Aqui e aqui em cima eu vou escrever o texto, então. E eu vou escrever o texto ainda com esse negócio de lápis, porque ele vai entrar aqui no meio dessas linhas iniciais aqui. Então, aqui... Isso aqui é da outra página, ó, que eu tava pintando. Olha essa. Aí manchou um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui. Então, eu vou escrever assim. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, eu vou escrever aqui com... Todo... ser que deixa eu ver. Respira aí, louve ao aqui, ó, Senhor. Senhor. Eu faço assim, eu faço assim. Acho que eu vou fazer pra fora. Pronto. Gente, o esboço do desenho já tá aqui, ó. Tá? Então, eu já vou passar a caneta nesse negócio aqui, nesse meu desenho aqui. Eu vou pegar uma caneta preta mesmo, para eu... A 05. Eu vou usar hoje para cobrir o meu desenho, a caneta 05. E lembrando que eu vou usar a prova d'água, tá bom, gente? Porque eu vou passar aquarela por cima, então, desse jeito não vai ter problema. Então... Vamos lá. Então, eu vou passar aqui, ó. Todo. Ser. Que. Já deu uma subidinha aqui. Oxi. Respira. Aqui, ó. Louve ao... E aqui, ó. Senhor. Ó. Aqui, agora eu vou... Tá vendo que eu não tô usando a brush, eu tô usando uma caneta normal, né? Então, agora eu vou dar umas engordadinhas aqui, ó. Pra deixar mais
todo. Ó. Ser. Gente, essa semana aqui em Curitiba a gente vai ter o devocional no jardim, hein? Quem tiver aqui, são bem poucas vagas. E quiser, me chama. Ó. Tá vendo que eu só tô dando uma engordadinha aqui, ó? E onde que eu dou essa engordadinha? Quando o traço desce. Ó. Quando o traço desce. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Ó. Ai, gente, eu adoro fazer isso. Às vezes eu não faço muito porque demora mais um bocadinho, né? Ó, pra fazer isso, mas eu gosto muito de fazer. Ó como dá um charme na letra. Ó. Ó. Deixa eu ver. Opa. Aqui, aí aqui, ó. Aqui eu fiz letra... Eu fiz essa letra aqui. Letra... Caixa alta mesmo. Ó. Só que eu faço assim meio... sem padrão, sabe? Por quê, gente? Porque é vintage. Ó. Ó. Louve ao finalzinho do traço. Ó. Dou uma engordadinha nele também. Tá vendo, ó? Ó, passei já em cima da linha lá da nossa partitura. Viu, gente? Ó. Ó. Pronto. Ó. Aqui já tá o texto, tá? Agora eu vou continuar aqui, vou deixar o coisinho, vou fazer primeiro o coelho. Porque atrás dele eu quero passar as linhazinhas da partitura. Então, eu vou desenhar o coelho. Porque o coelho, gente, que é um bichinho prático pra gente desenhar hoje. Aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer com a double line, né? Então, eu vou pegar uma caneta assim, no corpinho da caneta aqui. Ó. Adorei. Ó. Aqui. Ó, o olhinho. Aí eu vou pôr os cíliozinhos, né? E eu queria fazer a boquinha aberta, mas eu não sei se eu acertei muito. Deixa eu ver. Não sei o que eu faço.
Assim. Pronto. Agora o corpício. Ó. Aqui, ó. Ó, como eu já fiz lá, ó. Aí eu faço assim. Ai, gente. Ó, já comecei aqui com as double line, porque eu já errei um traço ali. Então... Ó. Aqui. Aí vou fazer as bolinhas ali, ó. Ai, gente, eu não aguento, é fofo demais. Ó. E agora aqui também. Ó. Aqui o bigodinho. Ai, gente. Olha. Agora eu vou diminuir aqui, ó. Pra fazer os traços atrás aqui. Então, eu vou fazer, ó. Ó. E agora aqui eu vou fazer pra baixo. Só pra... Ó. Ai, gente. Tá. E agora eu vou colocar as notas musicais aqui, né? Pra deixar esse negócio bem lindo com o nosso tema aqui. Eu já vou colocar aqui a referência da leitura aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Salmo 150, versículo 6. E agora eu vou fazer as notinhas musicais. E aí a gente vai... brincando aí com as notinhas, né? Ó. Aí faz... Gente, eu não sei o nome, hein? Aí você diz assim, mas não é desse lado, a bolinha é pro outro lado. Gente, eu não sei, eu vou fazendo aqui. Né? Mas tem gente que sabe bem aí, né? Faz aí do jeito que você sabe. Ó, sei que tem uma que é assim, né? Aí eu vou pôr uma aqui, ó.
aquela com 3, né? Bolinha assim, ó. Ai, gente. Quem é da música aí? Vai ver, sabe bem, né, gente? Mas dá pra entender um pouquinho, né? Olha lá. Então, fazer outra aqui. E você vai fazendo aí, tem espaço aí, você vai botando as notinhas musicais. Olha, gente, como fica fofo isso. Qual mais que tem? Tem aquele S, né? Vamos ver. Eita! Não sei o nome dessa aqui, mas tem uma assim. Ó. Ai, gostei dessa aqui. Vou fazer mais. Se tá certo, não sei, mas tem. O que mais, gente? Isso aqui, né? Você pode pôr mais um. Pôr mais uma aqui, ó. Pôr mais uma ali. Deixa eu ver se onde mais. Eu acho que é isso aí. Aí aqui embaixo a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer bem aqui embaixo de lápis. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, bem aqui embaixo de lápis eu vou fazer uma... Ai, como é que é o nome? Esse negócio aqui que é de ouvir música. Vou fazer uma linha. E daí a gente faz um negócio de ouvir música. É assim. Uma linha. Daí o começo tá mais grosso. Como que é o nome? Não sei o nome disso. Como se fosse o negocinho de ouvir música. Então, eu vou pôr aqui, ó. O play. Bem vintage assim, né? Esse aqui. Aí agora, mais pra cá. Um playzinho, um triangulinho com risquinho. E mais pra cá, um triangulinho pro outro lado. Com um risquinho. Que é tipo pra passar a música pro lado. Sabe esse negócio, gente? Vou pôr assim, ó. Como se a música. E aqui, ó. A música já correu até aqui. Ó. Ai, gente, adorei. Olha que coisa mais fofa. Nossa, gente, tá cheio de informação essa arte aqui hoje, né? E daí dá pra botar mais, né? Notinhas aqui. Eu gostei desse Szinho, mas acho que não tá cabendo muito. Eu vou deixar assim mesmo. Vou apagar aqui, que tem uns... Ó, apagar sempre pra fora pra não borrar, né? Ó. Pronto, gente. Agora eu vou pintar isso daqui. É esse negócio mesmo aí, de ouvir a música. Tá? Então, agora eu vou pintar, né? Como eu falo, né, gente? A gente pode pintar com o que a gente tiver. Eu gosto muito de usar aquarela, porque primeiro que fica com essas manchas assim, bem vintage, e também porque é mais rápido. Tá? Então, olha, o que é legal, assim, ter um... Isso aqui é tipo uma base
de acetato, sabe assim, aqueles cadernos que você mandou fazer e veio com aquela capa, você não usa? Recorta um pedaço daquela capa, é isso aqui, ó. São esses acetatozinhos assim, sabe? Isso aqui é ótimo pra gente fazer a misturinha da tinta, da aquarela. Sabe assim, aqueles cadernos velhos? Pega, corta um pedaço dele, ó. E daí você usa pra isso daqui. Nossa, eu amo isso daqui, usar isso daqui. Então, vamos lá, né? Eu vou começar pintando esse coelhinho. Eu vou pintar esse coelhinho aqui de um cinzinho assim, tá? Aí eu vou pintar rosa aqui, as bochechinhas, a barriga. E fora dele, eu acho que eu vou fazer uma cor bem forte, um verde assim. Eu vou fazer assim. Tá? Então eu vou começar pintando esse coelho. Deixa eu ver que pincel. Vou pegar um pincel fino, mas nem tanto. Eu vou pegar esse aqui. Tá? Então, aí o que eu faço? Quando a gente vai usar aquarela, a gente não usa direto da nossa paleta de cores. A gente tem que tirar a tinta daqui e passar para um lugar, tá? Então, como eu vou pintar ele meio cinzinha, para eu fazer o resto tudo bem colorido, eu vou pôr esse cinzinho aqui, ó. Aqui. Ó. Eu vou pôr esse cinzinho aqui, tá vendo? Ó. Então, ou você pode pintar ele, né, amarelinho, marrom. Eu vou fazer assim que eu quero. Ó, daí essa tinta que tá aqui, tá vendo? Eu venho num pedacinho de papel e testo ver se ficou bom. Ó. Tá bom, vou pôr um pouquinho mais de água aqui. Tá? E sempre é bom ter um papelzinho assim, um guardanapinho, um pedacinho de papel, pra você enxugar, porque às vezes vem muita tinta, né? Então, eu vou começar aqui, ó. Olha como é rápido, gente. Ó. Aí eu venho aqui, pego mais tinta. Porque é só passar, né? Ó. Vou colocar um pouquinho mais, porque agora eu vou pro rostinho dele, né? Então, ó. Ó. Aí, ó, aqui, por exemplo, eu vou colocar mais tinta, assim. Agora, no corpinho. Corpinho eu vou pôr um pouquinho mais escuro. Então, ó. Aqui, ó. Gente, olha como é. E aqui embaixo, né, no pescocinho. Ó, daí com essa restinho de tinta que ficou aqui, daí eu vou vendo aonde que eu quero concentrar mais tinta, ó. Fazendo essas manchinhas assim que fica bem legal. Ó. Né? Ó. Aonde que eu quero concentrar mais tinta. Aproveitar essa daqui. Ó. Tá vendo que fica bem manchadinho assim? Isso que é o legal da aquarela, né? Ó. Ai, que fofura, gente. Agora, eu vou fazer um rosa pra fazer essas outras partes ali. Ó, daí a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, na outra parte do meu... E já ponho água aqui. Vou ver como é que vai ficar, ó. Aqui ainda tá... Tá vendo que aqui tá bem molhadinho no pescoço? Vou tirar esse excesso. Ó. Então, eu fiz aqui o rosa. Aí eu venho aqui na minha folhinha, ó, e testo. Daí, um pouquinho mais de água. Daí eu vou fazer aqui, ó, nas mãozinhas dele. Opa!
Ficou muito escuro. Tá vendo? Ficou muito escuro. Quero... Opa! Borrei tudo. Esse pincel tá grande. Deixa eu pegar um mais fininho. Menorzinho, porque o espaço ali que eu tenho é bem pequeno, né, gente? Ó. Então, vem aqui com o vermelho, ó. Daí... Aqui... Ó, vou tirar o excesso que aqui ficou. Ó. Agora eu vou pegar com esse mesmo vermelhinho aqui. Fazer uma... Ai, gente! Por cima aqui mesmo do cinza. Porque como o cinza é clarinho, fazer uma bochechinha aqui, ó. Meu Deus, que fofura! Agora essa barriguinha aqui. Barriguinha, eu vou pôr um pouquinho mais. Fazer ela mais escura. Vamos ver. Vou pegar o outro pincel de novo, porque esse aqui que eu tô, ele é muito fino. Então, eu vou pegar o mais gordinho. Aí, eu pego o vermelho, tiro um pouco, porque ele agora ficou cheio de água. E, ó. Gente do céu. Ai, não dá, gente. Olha isso. Ai, que coisa mais fofa. Fazer as orelhinhas também, com esse vermelho. Ó, eu dou umas batidinhas pra deixar bem manchado aqui, ó. Que fica o quê, gente? Fica, ó. Tá vendo? Ó. As pontinhas aqui, ó. Nessa partezinha do começo, mais vermelho, né? Aqui, ó. Ai, que fofura esse coelho, gente. Ai, o nariz, né? Narizinho aqui. Ai, ai. Não aguento, gente, não aguento. Então, daí o fundo... Ou eu pinto, eu acho que eu vou pintar de verde. Só que aí, como o fundo é maior, eu vou pegar um pincel maior ainda, tá? Ó. Eu vou pegar um pincel agora bem maior pra eu fazer aqui esse fundinho que eu vou fazer de verde, tá, gente? Verde ou de roxo será que eu faço? Verde ou roxo esse fundinho aqui, será? Ou amarelo? Verde, roxo ou amarelo? Acho que os três vão combinar aqui. Vamos lá. Verde, roxo ou amarelo? O que vocês acham? Enquanto eu tomo a minha aguinha aqui. Verde, roxo ou amarelo? Verde. 2 votos por verde. 1 voto por roxo. 3 por verde. Verde, meu Deus, verde tá disparado. Ai, gente, que barato. Que delícia que é isso daqui, né? É muito bom. Então, vou fazer verde. Já ganhou disparado verde. Eita, verde. Então, bora pro verde. Tá, então, eu vou colocar aqui verde. Meu Deus, super. Tá. Então, eu vou colocar aqui... Eu tenho um verde assim, bem limão. Aí eu vou pôr assim, ó. Esse. Vamos ver que verde mais que eu tenho aqui, ó. E esse. Ó. Eu tenho um verde bem limão, um verde e um verde assim. Eu acho que eu vou usar esse aqui pra dar já gritar esse verde aqui. Eu vou usar esse verde aqui, mais verde. Então, eu vou pegar de novo essa minha base, ó. Depois é só lavar, ó, gente. Só por água e já tá pronta pra usar de novo. Então, eu vou colocar, ó, tô colocando água aqui, ó. Aí, venho com o meu verde. Ó. Aqui, ó. Aqui.
Tá vendo? Isso que eu gosto disso aqui, que a gente já vê aqui, ó, como é que o negócio vai ficar. O segundo, vocês acham? Deixa eu ver como que fica o segundo. O segundo é esse aqui. Ó, o segundo é bem fosforescente. Tá vendo? Vou misturar os dois. Ai, gente. Olha, 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 olha. Ó. Misturei os dois. Vamos ver se esse negócio vai ficar bom. Tá bom. Pra clarear, gente, lembrando que a gente sempre põe água daí, ó. Pra clarear, tá? Então eu vou pegar, ó, como esse pincel é grande, eu já venho sempre aqui com o meu papelzinho do lado, porque, ó, eu vou começar pintando daqui, ó, e depois eu trago pra perto. Ai, boa, fazer um degradezinho, né? Ó, eu posso fazer cada... Ai, adorei! Cada ambiente aqui eu vou pintar de um tom de verde. E agora que eu misturei? Vou fazer isso. Ó, eu gosto de fazer assim porque fica manchadinho. Eu acho muito legal isso. Ó. Eu vou fazer isso então, tá? Fazer cada ambiente aqui 3 tons de verde. E aqui no meio da orelhinha dele. Ó. Olha, gente. Um verde aqui. Agora eu vou fazer outro tom de verde na parte de cima. Vou usar aquele outro verde na parte de cima agora, ó. Ó. Acho que eu vou usar nessa parte de baixo aqui, ó. Ó. Aqui tá muito vintage, né, Nai? Ó, e agora lá em cima. Deixa eu fazer colocar um pouquinho mais de escuro aqui nesse. E agora lá em cima. Ó, daí eu vou aproveitar esse, eu vou pôr aqui em cima. Então, vamos ver que tom que vai ficar esse aqui, ó. Tá vendo que é diferente? Esse aqui é outro tom. Ó. Cadê? Aqui. Gente, eu tô querendo fazer uma arte com vocês com tinta acrílica, bora? Com tinta acrílica? Tô com muita vontade. É que às vezes, né, eu gosto de fazer com aquilo que a gente possa acompanhar, mas com muita vontade de fazer com a tinta acrílica. E agora aqui, nessa parte do meio. E agora nessa parte do meio, gente? Será que o azul vai ficar bom? Nessa parte do meio aqui. Que cor que eu vou pôr? Eu ponho rosa também.
Então, essa Bíblia aqui eu uso. Essa Bíblia aqui eu não uso para minha leitura, sabe? Eu uso para eu fazer as minhas artes, assim, minha arte devocional. Então, dá para ler, porque a aquarela, né, ela é translúcida. Mas o amarelinho, né? O amarelinho vai ficar bom. Ah, eu tenho aquele que é um amarelo, que eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que daí vai ornar. Ó, eu tô passando aqui por cima porque essa minha caneta aqui, né? É a prova d'água, tá bom, gente? Sempre só passando por cima, porque, ó, é a prova d'água. Ai, eu não vi o que vocês falaram. Da tinta acrílica, gente. Vamos fazer. Aí eu digo as cores, né? Qualquer coisa, não uso muita cor. Ai, gente, olha. Ó, eu vou forçar só um pouquinho mais nas linhas aqui. Tipo como, ó. Por assim, só pra realçar cada espaço da minha partitura. Ai, gente, olha. Eu uso tinta acrílica. Tô dentro da arte contínua. Então tá, gente. Então, ó, no sábado eu vou usar tinta acrílica, tá? Que eu amo usar tinta acrílica. Ó, já finalizamos aqui nossa super arte de hoje. Olha que coisa mais fofa, gente. Ficou muito fofo esse desenho, né? Ó. Preta serve também para escrever. Serve, a Unipim preta serve e ela é a prova d'água também, a Unipim. Aí é muito boa, tá? A Unipim. Então, eu finalizei aqui. Eu vou agora só esperar secar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Eu vou só esperar secar para eu poder fazer aqueles desenhos que a gente gosta. Ó. Olha que lindo, gente. Porque, ó, tô secando aqui, porque como a gente pintou a área toda, né? Então, às vezes, demora um bocadinho mais para secar. Então, eu vou fazer no próximo sábado, que vai ser o nosso devocional com arte próximo, eu vou usar tinta acrílica, tá? Vamos fazer uma arte bem legal, gente. Vamos fazer com recorte? Vamos, gente! Com recorte, com colagem. Fazer bem top, hein? Bem top, tá? Aí vamos. Ó, então, aqui já tá, né? Ainda tá úmido aqui as partes que eu pintei mais, né? Mas eu já vou passando aqui um pouquinho, bem de leve. Só vou passar um pouquinho mais nas linhas aqui. Que eu não passei nessas linhas aqui. Bem de leve. Eu não tô com meu carimbo aqui. Da data. Ó, tá vendo? Aí ele realça mais o traço aqui, porque eu não fiz a double line, então eu quero só fortalecer um pouquinho mais. Tá? Ó, eu vou passar aqui, ó, só. Aqui.
Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Às vezes, a gente fica querendo fazer assim Ui! Calma aí. Um modelo, e a gente acaba não consigo falar e riscar também. E a gente acaba não fazendo, porque a gente acha assim, eu não sei, né? Fazer. Mas sabe, isso aqui é como ficou mais, tá vendo? Isso aqui é um tempo devocional que o Senhor conhece nosso coração, né? É um tempo de desfrutar da presença dele, de desfrutar desse tempo devocional mesmo. Ai, como é gostoso, né? Então, assim, às vezes a gente fica esperando demais acertar. No final, a gente perde de desfrutar, né? Faz com... Olha, agora eu vou fazer só uns risquinhos, aqueles que... colocar uns risquinhos aqui, Ai, que fofura. Opa, cuidado para não borrar, né, gente? Eu já dei uma borradinha ali. Tá vendo que aqui o que a gente faz? A gente traz um pouquinho de movimento, né? Olha, gente, eu amo fazer esses risquinhos aqui. Vocês já sabem. Olha. Ai, gente do céu. Não aguento. É fofo. É fofo o quê, gente? Isso aqui. É fofo nível o quê? Hard, gente. Olha. Não, gente. Sério. Meu Deus do céu. Eu amei. Esse negocinho aqui que eu não sei o nome, que é esse negócio aqui, que eu também achei muito legal. Agora eu vou fazer aqui também, nas minhas notas musicais, para trazer um movimento. Eu só vou fazendo uns tracinhos assim, em volta das minhas notas, sabe? Um tracinho, um risquinho às vezes, para dar um charme. Deixa eu ampliar um pouco. Aqui, vocês verem aqui, eu faço... Ai, esse aqui ficou... daí aqui, tá vendo? Só um risquinho, só pra dar um movimento aqui. Ai, que lindo, gente. Aqui que eu borrei, Tá úmida a folha. E aqui. Olha, gente... Olha que coisa mais fofa isso aqui. Aí aqui também, né? Que eu gosto de passar uns tracinhos aqui. Em algumas letrinhas assim, a gente... Porque fica fofo, gente. Então, assim, meio que... Gente... Olha... Ai, gente, que coisa mais fofa! Eu amei! Olha, gente, tá vendo que... isso aqui eu amo fazer... porque ele traz assim, não traz um movimento? Traz, gente, traz um movimento. Então, assim, não tem muito segredo, é só fazer uns tracinhos, pontinho. Quando é mais comprido, eu faço mais ponto. Ai, gente. Ai, gente, sério mesmo? Gente, que coisa mais fofa! Olha isso! Eu amei, gente. Achei muito fofa a nossa arte de hoje. Eu vou colocar a data aqui, eu tô sem o meu carimbo datador. Eu vou colocar a data aqui embaixo, que é dia 16, né?
Onde que eu vou pôr? Eu vou pôr aqui, ó. 160625. Pus na última linha ali, olha como ficou lindo, né? Então é isso, minha gente. Eu achei muito fofo. E olha, próximo sábado, então, gente, a gente vai fazer uma coisa bem diferente, então, tá bom? Com tinta, vamos fazer com recorte, fazer um monte de coisa. E aí, caso vocês não tenham alguma coisa, aí a gente, né, pode cortar para a próxima vez. Gente, é isso. Deus abençoe. Eu vou postar aqui, depois vocês postem e marquem lá pra gente compartilhar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Lembrando que quarta-feira agora aqui em Curitiba vai ter, tá, gente? Presencial. Me chama quem estiver aqui e quiser participar. Um beijo e Deus abençoe, minha gente.